muito bem, meus caros. Muito boa tarde. Espero que vocês estejam ótimos, né? Bom, ontem eu falei então a respeito do terceiro conselho para jovens escritores, né? Ou melhor, para escritores iniciantes, né? É melhor usar a expressão escritores iniciantes, porque os iniciantes podem ser de qualquer idade, não é mesmo? Eu tenho inclusive alunos que decidiram começar a escrever aí depois dos 40, dos 50, até dos 60 anos. Então, ontem lá no final do áudio, né? Quer dizer, o áudio em que eu falei sobre você ser leal a você mesmo, né? Ter consciência de que ser escritor é entrar num mundo em que o tempo ganha uma nova conformação, né? É entrar num mundo em que você precisa abandonar todo tipo de afobação, todo tipo de superficialismo, né? E eu disse também que é claro que tomar essa decisão, né, agir dessa maneira, exige aí algumas decisões práticas, né? E que eu falaria dessas decisões hoje, né? Muito bem, então é o que eu vou fazer, tá? Há duas decisões básicas, né? Duas decisões que são fundamentais, duas decisões que estão profundamente interligadas, tá? E são elas que formam, então, este nosso quarto conselho para escritores principiantes. Agora, vejam que são duas decisões que vocês têm de construir um pouco a cada dia, tá? Essas duas atitudes, essas duas decisões, elas vão exigir de vocês um período de adaptação, né? Às vezes maior, às vezes menor, né? E olha, sendo absolutamente franco com vocês, sob certos aspectos, elas nunca vão terminar, tá? De serem aí adaptadas. Vocês vão entender o motivo disso já já, tá? Então, assim, a primeira atitude que vocês precisam ter, a primeira decisão, é assim, é que você precisa começar a construir o seu mundo particular, tá? O seu mundo, quer dizer, o mundo que vai inspirar você, que vai alimentar você, tá? Esse mundo que é uma espécie de arquivo, de onde você retira, tá, os elementos ou parte dos elementos que estão, em alguma medida, presentes nos seus textos. Quer dizer, é um pequeno mundo que é só seu, né? E é um mundo em que você armazena tudo aquilo que você ama, tudo aquilo em que você acredita, tá? Então, vamos pensar num exemplo, tá? Eu vou falar para vocês a respeito do meu mundo, tá? Então, assim, gradativamente, desde desde que eu era menino, tá? Quer dizer, eu venho adicionando coisas, venho adicionando pessoas, venho adicionando os mais diversos interesses neste meu mundo, tá? E aqui comigo, né, não só na minha mente, mas materialmente também, aqui comigo vivem esses elementos todos, tá? Então, assim, uma parte deles está na minha mente, uma parte está na minha biblioteca, uma parte está nos meus escritos, sejam eles publicados ou não, né? Uma parte está nos meus fichários, uma outra parte está nas músicas de que eu gosto, tá? Uma parte está nas fotografias que eu guardo, outra parte está nas pessoas com quem eu gosto de conviver, tá? Uma parte está nos objetos que me circundam, que compõem o ambiente em que eu vivo, tá? Então, assim, é um mundo assim que vocês precisam criar, tá? Agora, o que vocês precisam perceber
é que nesse mundo pessoal que vocês vão criar, não cabem todas as coisas. Né? Quer dizer, só entram nesse mundo os elementos que você selecionar. E você é livre para pôr e para tirar elementos desse mundo. Né? Então, por exemplo, quer dizer, se vocês quiserem conversar comigo aí a respeito de, sei lá, bioquímica, bom, eu posso ser no máximo um ouvinte, tá? Posso até ser um bom ouvinte. E posso até fazer algumas perguntas, né? Mas assim, eu tenho certeza de que quando se trata de bioquímica, eu não vou passar disso, né? De um ouvinte educado. Né? Primeiro, porque bioquímica nunca esteve entre os meus interesses, né? Nem no meu tempo de colégio. Né? E segundo, por quê? Porque eu só me interessaria por bioquímica hoje, né, se alguma parte da bioquímica estivesse aí de alguma maneira ligada aos temas literários que chamam a minha atenção, ou por qualquer motivo estivesse ligado aí à minha vida pessoal, à minha saúde, ou à saúde de alguém que eu amo, né? Percebem? Então, assim, mas assim, mas vamos supor que vocês quisessem conversar comigo a respeito de cachimbos e de tabaco, né? Bom, nesse caso, então, eu não seria só um ouvinte educado, né? Mas eu teria muito, muito a compartilhar com vocês, né? Então, vamos supor que vocês aí quisessem conversar sobre poesia, né? Bom, aí nós também poderíamos conversar, porque eu tenho inúmeros interesses que se relacionam com poesia, né? A gente poderia conversar sobre Manuel Bandeira, Drummond, Cecília Meirelles, né? E vários outros poetas de que eu gosto e que eu costumo ler e reler. Né? Por quê? Porque a leitura desses poetas, ela alimenta o meu mundo pessoal, alimenta a minha imaginação e o meu espírito. Né? Me faz perceber aspectos da realidade que eu posso ver de forma mais nítida ou de uma maneira nova quando eu leio esses poetas. Ou seja, né, esses poetas me fornecem um diálogo permanente, me permitem um diálogo permanente, um diálogo que sempre se renova, né, ainda que eu releia os mesmos poemas sempre. Né? Agora vejam que, mesmo nessa região do meu mundo, eu não coloco nela toda a poesia, todos os poetas. Não, não. Quer dizer, eu vou sempre selecionando. Né? Alguns poetas, inclusive, assim, eles ficam ali na porta de entrada, tá? Esperando ter uma chance. Né? Outros eu trago para dentro da minha sala. Né? Outros conhecem até o meu quarto. Tá? Alguns, né, alguns, inclusive, o que eu faço com alguns poetas? Eu seleciono deles os poemas de que eu gosto. Quer dizer, não é porque é o poeta A, B ou C que eu aceito tudo. Não, não é. Tá? E vejam, a imensa maioria, quer dizer, quase que a totalidade dos poetas, bom, essa grande maioria nem sequer passa na frente da minha casa. Tá? E não passa não porque eu tenho algum preconceito, não, porque eu simplesmente nem conheço. Tá? Eu talvez tenha recebido alguma informação a respeito deste ou daquele em algum momento da minha vida, tá? Mas assim, o que eu li, o que eu soube, não me interessou. E o mesmo ocorre em relação aos teóricos de literatura que eu aprecio. Quer dizer, eles foram sendo selecionados ao longo dos anos. Né? Da mesma forma, quer dizer, há certas ideias que eu prezo, ideias que estão relacionadas aos valores que eu tenho, os valores em que eu acredito. Ou seja, o meu mundo é um todo de alguma forma coerente. Né?
e ele se retroalimenta sucessivamente. Tá? Então vejam, eu não estou disposto hoje a estudar astrofísica, por exemplo, né? Ou estudar russo, ainda que eu goste de literatura russa. Né? Eu jamais sairia da minha casa para ir ao Egito, ou para ir à Índia, ou à África do Sul, ou ao Equador. Né? Mas eu estou disposto a visitar a Polônia, a França, Israel, o Japão, a Austrália. Né? E por quê? Porque há liames, liames. Vocês sabem o que são liames? Liames são vínculos, são ligações. Então, no decorrer da minha vida, eu fui criando liames com uma infinidade de elementos. Eu fui incorporando esses elementos ao meu mundo. Né? Na verdade, eu fui criando o meu mundo com esses elementos. E é com eles que eu me relaciono todos os dias. É com eles que eu me relaciono e volto a me relacionar, e eles me alimentam, e o meu interesse por eles funciona como uma realimentação. Então, esses vínculos, esses liames, eles estão sendo constantemente fortalecidos. Tá? E é isso que vocês precisam fazer. Vocês precisam começar a criar um mundo de vocês, da mesma forma que todos os escritores criaram os seus mundos. Né? Imaginem, por exemplo, como deveria ser o mundo pessoal de um escritor, de um romancista, como o Joseph Conrad, por exemplo. Né? Quer dizer, as histórias dele se passavam, se passam, né, em navios, em diferentes regiões do mundo, né, em oceanos, em mares diversos, em portos, em cidades litorâneas, né, muitas vezes em lugares exóticos. E assim, então, lentamente ele criou o seu mundo particular, tá? Um mundo no qual ele podia sinceramente acreditar. Ou seja, ele criou um mundo à imagem e semelhança dele. À imagem e semelhança das coisas que ele conhecia, das coisas que ele amava, das coisas pelas quais ele se interessava. Esse mundo é o que vai alimentar a sua imaginação, a sua sensibilidade, a sua inteligência, as suas sensações. Esse mundo é feito das suas leituras, dos seus interesses, de tudo que você observa na realidade, mas não de todos os interesses ou de todas as leituras. Não. Né? Mas daqueles interesses, daquelas leituras que são realmente importantes, que são realmente essenciais para você. Né? Então você precisa imaginar o seu mundo como se ele fosse o seu museu particular, o seu arquivo particular, onde você vai colocando tudo em que você realmente acredita, tudo que você sinceramente ama, tudo que é imprescindível para você, tudo que compõe a sua memória, a sua memória afetiva, ou seja, aquela memória por meio da qual você consegue recuperar todo o estoque de experiências, todo o somatório de sensações que você vai acumulando no transcorrer da sua vida. Né? Quer dizer, todos esses elementos que nutrem a sua sensibilidade e a sua inteligência, eles vão alimentar também os seus textos, os seus poemas, os seus ensaios, os seus contos. Né? E isso é fundamental perceber. Né? Quer dizer, tudo o que você escreve é uma continuação de você, é uma continuação do seu eu. Tudo o que você escreve é um prolongamento do seu eu. Tá? É uma parte do seu eu que você está oferecendo aos outros. Né? Agora, se você não tem nada dentro de você, ou se você tem muito pouco, o que é que você pode oferecer? Né? Vejam, nos tempos de colégio, né? Quando a gente estudou geografia,
Bom, tinha lá uma série de características do relevo que a gente aprende a identificar, não é? E uma delas qual é? Uma delas é o istmo. Né? Então vejam, os nossos textos são istmos, são faixas de terra que ligam duas áreas maiores do relevo. Tá? Uma área é o nosso eu e a outra pertence a quem nos lê, né? A quem nos lê hoje ou no futuro, tá? Ou a quem já nos leu. Né? Mas vejam, o istmo nasce de nós. Algo precisa alimentar essa faixa de terra. E esse algo é o mundo pessoal que gradativamente você precisa criar. Tá? Bom, eu tinha dito que o quarto conselho é composto de duas decisões, de duas atitudes. Né? Bom, mas até agora eu só falei de uma. Né? Então vamos fazer o seguinte: eu vou deixar a segunda para amanhã, tá bom? Então até amanhã. Um abração para vocês, meus caros. Tudo de bom.